Dando sequência, então, aos vídeos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos falar hoje do capítulo 19. Continuando sua caminhada evangelística, Paulo chega novamente a Éfeso e ali o Espírito Santo age poderosamente, promovendo grande avivamento. O avivamento em Éfeso foi um dos maiores despertamentos espirituais da história do cristianismo. Deus usou Paulo para levar o evangelho a essa cidade dominada pela idolatria, feitiçaria e imoralidade. Mas o poder do Espírito Santo se manifestou de forma sobrenatural, trazendo salvação, libertação e transformação. Os versos 1 a 7 relatam que ao chegar a Éfeso, Paulo encontrou discípulos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Ele os questionou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? A resposta foi que eles nem sabiam da existência do Espírito Santo. Perguntados: em que sois batizados então? A resposta foi: no batismo de João. Paulo disse então: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. O texto diz que estes eram ao todo 12 homens. Os versos 8 a 12 relatam que, como era de costume, Paulo foi para a sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Porém, alguns deles endureceram seus corações e começaram a falar mal do caminho perante a multidão. Então Paulo retirou-se dali e foi com seus discípulos para a escola de um sujeito chamado Tirano. E isso durou cerca de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. E através de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vimos que Paulo fazia tudo isso porque estava cheio do Espírito Santo. Porém, os versos 12 a 17 vão narrar um fato que nos serve de alerta ainda hoje. Diz o texto que os 7 filhos de um certo judeu de nome Seva, que era a principal dos sacerdotes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ao que o espírito maligno teria respondido: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem endemoniado, assenhoreando-se deles, pôde mais que eles, de tal maneira que fugiram daquela casa, nus e feridos. Esse fato trouxe temor sobre os judeus e os gregos de Éfeso, enquanto isso o nome de Jesus era engrandecido. Os versos 18 a 20 vão narrar o resultado de tudo o que estava acontecendo naquela cidade. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Muitos dos que seguiam artes mágicas queimaram seus livros na presença de todos. E diz o texto que o preço desses livros totalizavam 50.000 peças de prata. E também que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Os versos 21 e 22 vão dizer que Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e depois pretendia ir a Roma. Enviou a Macedônia 2 de seus colaboradores, Timóteo e Erasto, tendo ficado na Ásia por algum tempo. Porém, o inimigo se levantou novamente. Os versos seguintes vão falar de um motim provocado por um ourives de nome Demétrio, que achava que estava perdendo seu ganha-pão. Ele esculpia imagens de prata da deusa Diana
e convocou os oficiais de obras semelhantes, dizendo-lhes: Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. O resultado é que os ouvintes encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E na cidade houve grande tumulto. O texto diz que foram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo nessa viagem. Paulo queria se apresentar ao povo, mas os discípulos e alguns outros amigos acharam prudente que não o fizesse. O ajuntamento era confuso, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, muita gente não sabia nem o porquê de estar ali. Então alguns judeus que não concordavam com Paulo tentaram se aproveitar da situação. Alexandre era um judeu de Éfeso que tentou acalmar a multidão e defender a causa dos judeus durante o tumulto. Tinha sido empurrado para a frente pelos próprios judeus com o objetivo de demonstrar que não estavam do lado de Paulo. Porém, quando o povo soube que ele era judeu, gritaram por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos apliqueis e nada façais temerariamente. Porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Na minha opinião, literalmente, esse escrivão quis dizer: deixem de tumulto e vão procurar o que fazer. E após ter dito mais algumas palavras, despediu a assembleia. E aqui terminamos o capítulo 19. Amém?